Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica dominical. Desta vez, na lição de número 5 desta revista maravilhosa da editora Betel. A lição de número 5 trata do pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Então, vamos direto ao ponto. Se você não adquiriu sua revista, procure imediatamente aonde conseguir, na internet ou na sua igreja, ok? Então vamos lá. O nosso textuário diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Muito bem. A verdade aplicada. Devemos nos manter dependente da ação do Espírito para que sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Ok? Vamos andando aqui. O objetivo da lição, eu devo andar dentro do objetivo da lição para capturar a ideia do autor. Se não for para obedecer o autor, eu não preciso nem comentar. Eu mesmo faria a revista. Mas, fazendo um comentário do comentarista, nós temos que obedecer o objetivo da lição, ok? E o primeiro objetivo é compreender o surgimento do pietismo. Segundo, identificar os ideais do pietismo, ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. O surgimento do pietismo, está aqui nós temos um grande assunto por cerca de aproximadamente 300 anos, condensado em 3 tópicos, que nós vamos condensar em 40 e poucos minutos aqui, ok? A história da igreja foi marcada por surgimento de novos movimentos, que transformaram a sociedade. Dentre esses movimentos, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII como resposta ao autoritarismo da igreja oficial luterana, isto lá na Alemanha, né? Então vamos lá. Como surgiu o pietismo? As ideias de reforma pietista. O enfraquecimento religioso e a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas da igreja luterana fizeram com que a igreja entrasse num estado de letargia e de frouxidão moral e ética. Daí surge esse movimento conhecido como pietista, né? Conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se dentro do luteranismo. Ele estimava as experiências individuais para cada membro, cada pessoa deveria ter uma experiência com Deus, né? Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida na vida prática, ou seja, não podia fugir da prática e da leitura e da prática, do ensino e da prática, mas que tivesse dentro desse contexto, a prática e a leitura teológica, uma experiência íntima de cada indivíduo, para poder, de fato, causar uma mudança na vida da pessoa. Então, a igreja estava envolvida em constante disputa teológica e também disputas por cargos dentro do luteranismo, de províncias, de cidades, de igrejas. E essas disputas teológicas e também disputas por cargos causaram na igreja uma tremenda frieza, que trouxe a igreja a uma letargia, ao formalismo, né? Eu sempre digo que a igreja, ela precisa aprender, através da sua liderança, a equilibrar o ensino da palavra com a vida espiritual e não desassociar uma da outra, mas ambas devem estar juntas. Foi isso que o pietismo propôs para a igreja luterana, que de fato no início era um chamado,
uma advertência que mais tarde se transformou em um verdadeiro movimento que causou muitas separações. Vamos ver aqui o segundo tópico. O resgate da reforma, né? O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando o quê? Enfatizando experiência individual. Cada membro, cada cristão deveria ter uma experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões hierárquicas, que eu falei agora há pouco, acerca dos cargos, né? Dos cargos dentro da igreja, e para que pudesse ter um equilíbrio dentro da igreja, a igreja se tornasse viva, né? A igreja se tornasse uma igreja viva, uma igreja que transcende, uma igreja que sai das quatro paredes, né? Dentro da sociedade e da igreja. Ou seja, promover essa mudança dentro da sociedade e dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro da sociedade. Então, essa proposta do pietismo era uma proposta de reforma da igreja dentro da reforma. A reforma da reforma. Por quê? Porque a igreja se tornou fria, letárgica, parada, uma igreja formalista, uma igreja que não tinha vida, uma igreja que não tinha vigor. E esse movimento vem trazer essa proposta de sairmos das disputas eclesiásticas, teológicas, e também das disputas de hierarquia, de cargos, de igrejas, para nos tornarmos uma igreja espiritual, uma igreja viva, né? Então, essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais, éticos, independente de suas origens sociais e de seus status quo. Porque também a igreja luterana da Alemanha daquela época, ela começou a ser uma igreja separatista, aonde o status pessoal de cada um valia mais dentro da igreja, tá? Philipp Jacob Spener, de 1837 a 1705, teólogo luterano alemão, denunciou esses abusos na igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, em 1675. Spener é esse camarada aqui. Foi ele que ele que fez essa denúncia, ele que chamou a igreja à atenção, ele que acordou a igreja para se tornar uma igreja espiritual, mas que não desassociasse o conhecimento, porque não era ensinado, não tinha um ensino para todos dentro da igreja, independente da sociedade, do status financeiro que cada um representava daquela época. Então ele propunha que todos pudessem ter essa experiência e que todos pudessem participar e ter de fato direito a graça salvadora de Cristo Jesus, tá? A convocação para uma segunda reforma, né? O Spener é o pai do pietismo, ele denunciou, fez um chamamento, ele escreveu um livro, Pia Desideria, que é o livro que traz uma abordagem para a vida de devoção e de piedade da igreja, e este livro causou um estrondo dentro da igreja luterana naquela época, por volta do ano 1732 em diante, por aí. Ele fez esta obra, e esta obra teve uma profundidade muito grande, e muitos viram a necessidade da piedade, da devoção. O que é a piedade? Piedade é uma pessoa que tem a sua vida de oração, sua vida de devoção a Deus, uma pessoa pia,
Uma pessoa impia é uma pessoa que não tem devoção a Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem consagração a Deus. Ele é ímpia. Uma pessoa ímpia, ela não tem o conhecimento e não quer o conhecimento de Deus. E a pia é a pessoa que tem uma devoção a Deus, um chamado a Deus a responder, uma comunhão com Deus, ok? Então, vamos lá. A convocação para uma segunda reforma. Vamos ver aqui. Em 1675, aliás, eu falei 32, não, é 1675, Spinner, o pai do pietismo, publicou o livro intitulado Pia Desidéria, ou seja, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spinner procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou para uma segunda reforma. Ou seja, é uma reforma dentro da reforma. Se aquela reforma, a primeira, foi para combater os exageros e os desmandos da igreja católica, da igreja romana, no caso, agora o chamamento, a convocação é para uma revisão da praxe, da vida da igreja. Como a igreja estava se comportando, em caminho que a igreja estava andando, o que a igreja estava se tornando ou se tornou. O livro Pia Desidéria, ou seja, Desejos Piedosos, ele vai tratar justamente dessa vida de piedade, dessa vida de devoção a Deus, de equilíbrio entre o conhecimento e o sobrenatural, a intimidade com Deus. Por quê? Porque a igreja desvirtuou-se disso e preocupava-se mais com a palavra propriamente dita dentro das disputas teológicas. Porque naquela época a igreja ela estava trabalhando em, digamos assim, em combate, né? Em um combate com o iluminismo e o romantismo. Tudo na mesma época. E você sabe que o iluminismo veio naquela época trazendo muita coisa contra a igreja. E muitas pessoas e muitos clérigos, muitos pastores, muitos líderes entraram também nessa onda do iluminismo e se preocupavam mais com o estudo da palavra, de assuntos teológicos, e cada revelação teológica era um aprofundamento que lhe mostrava conhecimento mais profundo e o cidadão ficava mais famoso. Então, Spinner vem fazer esse movimento, trazer esse movimento chamado pietismo. O pietismo, ele surgiu dentro dessa publicação desse livro, Pia Desidéria, ou Desejos Piedosos. Vamos voltar aqui para o nosso slide e andar aqui. Está aqui o livro, ó. Manifesto do Pietismo, Philip Jacob Spinner, Pia Desidéria. Este livro você encontra aí ainda hoje na internet, você encontra em PDF e também encontra ele aí em algumas casas publicadoras. Esse livro foi publicado em 1675, faz muito tempo, né? Mas parece muito atual. Este servo de Deus, Spinner, foi um servo de Deus que foi chamado para trazer a reforma dentro da reforma, um chamado à piedade e à devoção, o equilíbrio entre o conhecimento e a espiritualidade, para que não nos falte. Tá? A segunda convocação para uma segunda reforma, a tendência espiritual da Igreja Luterana. Ora, o que esse livro trata, ou combate, ou denuncia, propriamente dito, é a ortodoxia da Igreja, uma crença correta, a ortopraxia, uma praxe correta, e a ortopatia, um sentimento correto. Por quê? A ortodoxia da Igreja estava errada,
A ortopraxia estava errada e a ortopatia estava errada. Era uma crença errada, uma praxis errada e um sentimento errado. Um sentimento de superioridade e busca pela hierarquia, uma praxis que não condizia com a vida cristã e a crença errada somente em valores e não em pessoas no evangelho propriamente dito. Então, a decadência espiritual da igreja luterana estava exatamente assim. É isso aqui que Spinner vem trazer à tona através do livro Pia Desideria, ou Desejos Piedosos. Fazer uma ortodoxia correta, a nossa crença correta, a forma como nós estamos crendo em Deus. Por que nós estamos crendo em Deus? Como nós estamos crendo no Senhor Jesus? Nós estamos barganhando com o Senhor Jesus? Nós estamos negociando bênçãos com o Senhor Jesus? Nós estamos vendendo sementes de feijão, de arroz? Nós estamos com o óleo, a água santa, mande o Pix, 100 pessoas de 10 mil reais. Como é que está a nossa praxis, a nossa ortodoxia? Como é que estamos crendo no Cristo ressurreto? Será que realmente nós nos sentimos e recebemos o perdão de Deus em nossa vida? E é identificado através do Espírito Santo? A ortopraxia. Será que a nossa vida, a nossa praxis religiosa está alcançando a sociedade, transformando a sociedade? A nossa vida, o meu modo de vida, a minha fala, o meu pensar, os meus desejos, onde estão tudo isso? Estão alcançando a sociedade? Como anda a minha vida diante da sociedade? O mundo pode ver Cristo em mim? O mundo pode ver Cristo na minha vida? Como anda o meu linguajar? Como anda o meu olhar? O que eu ando ouvindo? O que eu ando pegando? Então, a nossa praxis, ela precisa ser condizente com a vida cristã que nós temos. E a ortopatia, um sentimento correto, a alegria da salvação, a alegria de ir à igreja, a alegria de estar na casa de Deus, a satisfação, o sentimento de ajudar, o sentimento de contribuir, o sentimento de sentir parte de uma obra, de um grupo religioso. Tudo isso, irmãos, é importante na nossa formação, na nossa caminhada ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é importante. E a igreja, ela entrou nessa decadência espiritual, que tudo estava errado. E esse moço, Spinner, veio denunciar através do seu livro. Vamos lá. Opa, tinha mais umas coisinhas aqui. Olha aqui e olha aqui, é aqui. Tá? Então, tá aqui. Olha aí. Ortopatia, ortopraxia e ortodoxia, tá? Não necessariamente nessa sequência, mas que os três estejam presentes: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, ok? Então vamos lá. Ainda dentro do tópico 2, os 4 marcos do pietismo: um cristianismo interior e experimental, um cristianismo tolerante, um cristianismo visível e um cristianismo ativo, em movimento, não apenas em 4 paredes. Ou seja, a minha experiência interior com Cristo, como ela está? Como está a minha vida interior? Como é que está meu sentimento, a minha vida com Cristo? Um cristianismo interior e experimental, ou seja, na prática, e um cristianismo tolerante. Ora, o mundo não precisa de mais fundamentalistas, mas nós cristãos, dentro do nosso meio, tem muitos irmãos fundamentalistas. Tem muitas pessoas que são fundamentalistas.
e as suas verdades é a que prevalece. As suas verdades têm que ser faladas. A sua verdade é a única verdade. E isto é um ledo engano. Ora, o cristianismo, ele precisa ser tolerante no sentido de dizer, ter piedade das pessoas, dar a segunda oportunidade, porque o Cristo que nós servimos é o Deus da segunda oportunidade. Ele não te abandona, ele não vai virar as costas para você. E às vezes nós somos intolerantes com algumas pessoas que cometeram um pecado na igreja ou fora da igreja e já queremos logo denunciá-los e praticamente excluir. Tem um grupo nas igrejas que eles adoram excluir pessoas das suas vidas e até mesmo da comunidade. Isso é errado. Está aqui o pietismo denunciando esse sentimento que estava em 1675, ainda hoje permanece dentro das nossas igrejas. Um cristianismo visível. Ora, você precisa, primeiramente, individual, ser identificado como um cristão. Segundo, a igreja que você serve, que você está servindo a Deus lá, precisa ser visível à população, à comunidade local, o bairro onde ela está estabelecida. Igreja não é centro de arrecadação. Igreja é lugar de adoração e de perdão. A igreja ela precisa ser visível, ela precisa ser atuante, ela precisa ser presencial, né? E um cristianismo ativo, em movimento, não apenas em quatro paredes. E aqui nós vamos para onde? Para o nosso evangelismo, né? Um cristianismo ativo, em movimento, não apenas em quatro paredes. Tem igrejas, irmãos, que têm uma dificuldade muito grande na evangelização, principalmente do seu bairro. Principalmente do seu bairro. Eu não vou falar nem do Brasil afora, mas do seu bairro. O cristão, ele precisa ter esse desejo de levar a palavra de Deus ao próximo. O cristão precisa ter esse mesmo sentimento que alcançou, ele também precisa ter esse sentimento de levá-lo, de mobilizá-lo, de fazer com que essa palavra chegue aos corações das pessoas. Nós não podemos viver dentro de quatro paredes, precisamos sair das quatro paredes. É uma igreja militante que milita nas ruas, nas praças, onde a sua membresia tem esse compromisso. Então vamos lá. Os quatro marcos do pietismo: um cristianismo interior experimental, um cristianismo tolerante com o pecador e não com o pecado, um cristianismo visível ou um identificável e um cristianismo que não está apenas em quatro paredes, ok? Então vamos lá. Aqui, passando. Este moço aqui é o Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Este moço, ele foi alcançado pelos ideais de Spinner. Este moço é o famoso Zinzendorf, Conde Zinzendorf, que foi uma bênção nas mãos de Deus, que ainda hoje nós somos alcançados pela praxe deste varão valoroso. Vamos ver aqui. Zinzendorf. Olha aqui. Bom, voltando aqui, o avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados na Boêmia, cuja origem remota à obra do pré-reformador John Hus. Ou seja, lá na região da Boêmia, havia um pregador chamado John Hus, e esse John Hus foi um dos pré-reformadores. Ele foi muito conhecido pelas suas pregações e pelo combate à Igreja Católica. E desse John Hus surgiu
um grupo de pessoas na região da Boêmia que foram perseguidos porque seguiam John Hus. Olha o que diz aqui na revista. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma de suas propriedades e passaram a ser identificados como os morávios. Ou seja, certo dia, este varão aqui, Zinzendorf, foi a uma exposição e lá viu um quadro pintado do Senhor Jesus, que estava escrito abaixo do quadro: eu tudo fiz por você. E o que você tem feito por mim? Zinzendorf era um homem piedoso. Ele foi alcançado pelo movimento pietista, era um praticante piedoso, um advogado, um homem rico, muito abastado, porém, um homem dedicado à palavra de Deus. E ele saiu com esta frase na sua cabeça e foi para a sua fazenda. Lá, em certo dia, um grupo desses descendentes religiosos de John Hus chega e bate na porta dele querendo acolhimento. Ele logo sentiu que era uma resposta de Deus, um chamamento de Deus. E Zinzendorf acolhe esse grupo de aproximadamente 300 pessoas que estavam sendo perseguidos na região da Boêmia por seguirem John Hus, que logo após foi queimado vivo, ou antes um pouco. Ele foi queimado vivo pela Inquisição, e este grupo saiu na direção e bateu numa das fazendas, ou na fazenda de Zinzendorf. E Zinzendorf acolheu este grupo, e ficaram conhecidos como o grupo dos moravianos, porque a região era na Morávia, antiga Tchecoslováquia, que hoje está ali por perto da Suíça, naquela região entre a Alemanha. Pois muito bem, Zinzendorf acolhe esse grupo, e esse grupo passa a conhecer o pietismo e a devoção a Deus. E Zinzendorf os acolhe, e eles ensinam a palavra de Deus, prega a palavra de Deus para eles, e eles recebem a palavra de Deus e se tornam conhecidos como os moravianos, ou os morávios, né? Aqui já no tópico... vamos voltar aqui, a gente não se perder. Vamos falar da missiologia moraviana. Aqui está Zinzendorf ensinando esta galera aí que veio perseguida. Esse pessoal teve um impacto tão grande com a vida piedosa, tão grande, que eles entraram para a história do cristianismo, e não tem como apagar a história dele, porque é muito linda. Diz a história que eles oravam, ou fizeram um culto de oração, que esse culto durou 100 anos de oração. 24 homens, 24 mulheres. A cada hora, um ia orar na torre de vigia. E na torre de vigia era esse revezamento que logo em seguida se tornou uma praxe comum para os moravianos, ou os morávios, né? Então, esse grupo religioso impactou o mundo com o evangelismo e as missões evangelísticas, né? Vamos ver aqui. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento dos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, Wingre e Berg. Além deles também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez, no início do século XX, a maior influência tinha sido o pietismo escandinavo sueco-norueguês, que dava forte ênfase à vida espiritual. Ou seja, essa turma aqui de morávios, eles influenciaram a vida nos Estados Unidos, em várias partes da África,
em várias partes da Groenlândia, em várias partes da hoje conhecida Rússia. Eles absorveram tanto a palavra de Deus e o desejo por pregar a palavra de Deus, que eles se vendiam como escravos para aproximar-se dos escravos e pregar a palavra de Deus. Olha o comprometimento desse povo. Eles se vendiam como escravos para ir aos escravos pregar a palavra de Deus. E esse movimento moraviano dos morávios, acolhido por Zinzendorf, alcançou, irmãos, a história do cristianismo. Os Estados Unidos teve uma grande influência morávia, da missiologia morávia, da pregação, do ensino da palavra, da vida piedosa, da vida santa, da vida casta, da vida devotada a Deus, do compromisso em ser um cristão, do compromisso em frequentar uma igreja. Os morávios tinham esse compromisso e ensinavam esse compromisso e praticavam esse compromisso de levar a palavra de Deus. Zinzendorf, aqui, olha ele aqui, vamos ver aqui o Zinzendorf. Zinzendorf, este homem, teve uma participação muito grande no despertamento da igreja para o evangelismo transcultural, para o evangelismo mundial. Zinzendorf, ao acolher estes irmãos morávios, estava acolhendo e também tendo uma ortodoxia, uma ortopatia e, na prática, ensinando a palavra, tendo experiências reais com Deus e uma praxis correta e crendo da forma correta. Ele era adepto do pietismo e ensinou o pietismo aos morávios. Estudar sobre os morávios é um assunto muito longo, mas muito delicioso. Eu recomendo você adquirir o livro de O Avivamento de Martyn Lloyd-Jones. O Avivamento de Martyn Lloyd-Jones. Você vai ter um belo livro que vai falar dessas experiências maravilhosas dos morávios, ok? Então, vamos andar aqui mais um pouco, que o nosso tempo está andando. Vamos falar agora aqui das nossas raízes teológicas. Agora aqui é que entra a questão assembleana, né? As nossas raízes teológicas. Meus queridos irmãos, algum tempo atrás, nós tínhamos umas raízes pietistas muito mais fortes do que hoje. A igreja hoje ela se tornou mais tolerante com o pecado e inverteu. Era para ser tolerante com o pecador e não com o pecado. Hoje ela está uma igreja tolerante com o pecado. Porque a vida de piedade de muitas igrejas está com a sua ortopraxia morta. A praxis não condiz com a orto. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A prática não está. Olha, deixa eu te mostrar. A prática hoje não está condizente com a ortodoxia correta. A ortopraxia hoje não está correta. E a ortopatia também não está correta. Então, as nossas raízes teológicas nos remontam a isto, a esse tempo, a esta raiz do pietismo. Não é à toa que tem um círculo de oração dentro da Assembleia de Deus. Não é à toa que tem as campanhas de orações dentro da Assembleia de Deus. Até pouco tempo atrás, a Assembleia de Deus tinha uns costumes mais rigorosos e que não matou ninguém. Tá? Não matou ninguém.
tinha os costumes mais rigorosos, né? Como o vestir, o andar, a vida social do cristão, os negócios do cristão. Um obreiro, para ser consagrado, ele era experimentado primeiro, provado primeiro, para depois ele ser consagrado a obreiro da igreja. Hoje em dia, o que nós vemos é uma praxe não muito, digamos assim, piedosa, uma praxe não muito condizente com a necessidade do evangelho. Pois bem, nós fomos impactados, né? Ele fala aqui no tópico de número 3, a história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus, Wingre, Gunnar Wingre e Daniel Bergen. Além deles também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos e as diversas obras literárias, né, doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez, no início do século XX, maior influência tenha sido o pietismo escandinavo. Justamente. O pietismo escandinavo... Opa, vamos voltar aqui para frente, rapaz. Aqui. O pietismo escandinavo, ele teve, sim, uma influência muito grande no início da igreja. A igreja era mais preocupada com o evangelismo, a igreja era mais preocupada com a assistência social, o cuidado da igreja com os crentes, né? A imagem do pastor era uma imagem de respeito, né? Uma pessoa de ilibada conduta, uma pessoa idônea. Você receber um pastor na sua casa era uma honra muito grande, né? Ser amigo dos pastores era uma satisfação muito grande. Então, os jovens, desde rapaz de moço, aprendiam a andar de calça, né? As roupas com mangas compridas e etc., bem vestido. O pudor da igreja era mais, não digamos assim severo, mas mais cuidadoso, né? Com o pudor dos crentes, né? Era tinha mais cuidado, né? A partir dos registros de Walker, em seu livro A História da Igreja Cristã, é possível identificar várias características presentes nas raízes assembleanas, nas Assembleias de Deus, como a importância do sentimento da experiência cristã, a participação dos leigos na edificação da vida cristã, a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo, o grande interesse pela leitura da Bíblia, a ênfase na transformação espiritual e o forte impulso missionário. Tudo isso fez parte da Assembleia de Deus, tudo isso tinha no pietismo, tem no pietismo, porque o pietismo não morreu, o pietismo ainda está vivo, o que está faltando é praticantes, mas a importância do sentimento na experiência cristã, ou seja, para nós assembleanos, como é importante esse tópico A importância do assentimento na experiência cristã. Através de quê? Do batismo com o Espírito Santo. Tem experiência maior? Né? A letra B. Vamos ver aqui a letra B. Olha aqui a letra B. Participação dos leigos na edificação da vida cristã. Ou seja, a história da Assembleia de Deus, o alicerce maior dela, da história, é a participação dos leigos. Veja, enquanto uma igreja reformada, que se denomina reformada, demora 4 a 5 anos para formar um pastor, a Assembleia de Deus, em 4 a 5 anos, abre 100 igrejas. Olha, por quê? Porque a participação dos leigos é muito forte. O que ela vê? Ela vê o seguinte: o que eu preciso? De um crente batizado com o Espírito Santo, que tenha uma visão de trabalhar para Deus, na obra de Deus,
ser útil na obra de Deus, você bota uma gravata no gogó dele, um paletó, uma Bíblia na mão e uma caixa de som. E ele vai ali para uma esquina, aluga um ponto e começa a falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma a vida e leva a morar no céu. Pronto. E ele começa a pregar, e ele começa a orar, e ele começa a falar da obra de Deus, e ele começa a ensinar o povo a oração, e começa a ensinar o povo uma vida correta, de piedade. Loguinho virou uma igreja. Loguinho aquele prédio é comprado, loguinho aquele prédio vira uma igreja. Por quê? Pela participação na edificação da vida da igreja, do leigo. Para nós assembleanos, hoje, os passados 100 anos, é importante ter um curso teológico, mas no passado não foi tão importante. No passado tinha muitas pessoas fundamentalistas que não entendiam a necessidade de atrelar o conhecimento com a vida espiritual. E o conhecimento com a vida espiritual não apaga, pelo contrário, só acende. Porque quanto mais você conhece de Deus através da Bíblia, mais você se apaixona por Deus. Se é uma pessoa, porque se tornou um teólogo, fez um curso teológico, ele esfriou na fé, com o nosso linguajar. Ele esfriou na fé. Ele nunca foi crente, na verdade, porque o conhecimento, ele não me sufoca, ele me liberta. E quanto mais eu conheço desse Deus, mais eu me entrego para ele. A letra C. Vamos ver aqui a letra C. A ênfase na atitude ascética com referência ao mundo. Né? O mundo para nós é passageiro. Letra D. O grande interesse na leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia para nós é fundamental. Tá? A ênfase na transformação espiritual e um forte impulso missionário. Isto para nós é tudo. É tudo. A visão da obra missionária através da pregação da palavra e da obra missionária também através dos cuidados com o órfão e o necessitado, com o estrangeiro, com o abandonado. Tudo isso faz parte da nossa história, das nossas características, que estão fortemente ligadas ao pietismo e que nós não podemos abandonar de forma alguma. Ou seja, tudo isso é importante para que as próximas gerações estejam prontas para pregar a palavra e levar a palavra. Nós estamos, irmãos, numa constante mudança de geração. E a geração que está chegando aí me preocupa muito com esse povo que está vindo aí. Me preocupa muito a forma como eles estão ensinando a sua ortodoxia, principalmente, e a sua ortopatia. E na formação de obreiros, né? Formação de obreiros, ela vem para cá, ó. Vem aqui. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui para te mostrar aqui no meu slide. Olha só. Olha aqui. A formação de obreiro, ela vem pela nossa ortopatia. Por qual sentimento eu estou sendo consagrado ou buscando ser separado no ministério santo? Qual o sentimento que está me levando? Que sentimento? Está correto o meu sentimento? Eu quero apenas um carro. A minha ortopraxia. Será que eu estou digno de receber o nome de obreiro de Deus? Né? E a minha ortodoxia, uma crença correta. Como é que eu estou com minha crença? Ela está correta? Será que eu estou correto com isso? É isso que eu quero para a minha vida? Por quê? Muitos irmãos, muitas pessoas hoje dizem assim, depois de consagrado, né? Depois de separado, nomeado a obreiro, ele diz, eu não sirvo para exemplo de ninguém. Ah, não é tarde, bebê. Agora, você já conhece a verdade e você foi separado. Eu só vi uma igreja aí desconsagrar a gente. Mas mesmo assim, biblicamente, eu não concordo, tá? Agora, de desconsagrar a gente, isso não existe. Então, o que nós precisamos, irmãos, nós assembleanos, principalmente, chamo você, assembleano de todo o Brasil,
Cuidado com a importância do sentimento na experiência cristã. Cuidado com isso, para que você não fique para trás. Tenha experiência com Deus. Não deixe a sua vida, de acordo com aquele cantor, te levar. A participação, participe. Não espere ser formado em curso teológico e fazer doutorado e etc. para fazer alguma coisa na obra de Deus. Se interesse pela leitura da palavra de Deus, pois é ela quem vai te libertar. E a transformação espiritual e o forte impulso missionário esteja sempre em teu coração. Sempre. O desejo de anunciar o evangelho não é na África, na Rússia, no Japão, não. É aqui na tua rua mesmo, no teu bairro, né? Não precisa você ir muito longe, não. Ir para outros países, não. Prega aqui mesmo, perto da tua igreja. Convida alguém para ir no culto hoje à noite. Fala para as pessoas quão grande é Deus na sua vida e quão grandes obras Ele tem feito na tua vida e a gratidão que você tem para com Deus, né? Porque nós não temos como deixar, irmãos, essas influências que nós temos para trás. E a única maneira que nós temos que fazer, nós temos que viver, deixar para a nossa geração futura, é a nossa praxis hoje, o nosso modo de vida, né? E o que nós queremos para as próximas gerações, tá? Então, nós identificamos tudo isso na Assembleia de Deus e em outras igrejas. Tem muitas outras igrejas que têm todo esse leque aqui também, ó. Muitas igrejas, só a Assembleia de Deus não. Outras igrejas que saíram de dentro da Assembleia de Deus, que também divergiram em algum momento de tudo isso aqui que você está vendo, ó. De tudo isso aqui. Divergiram, ó, não está correto. E saíram e abriram outras igrejas. Hoje a Assembleia de Deus é tão grande que a gente não sabe nem nominar quantos templos tem, né? Mas uma verdade é, você é um cristão e acima de qualquer coisa, você precisa ser identificado como um cristão através da sua crença, através da sua prática e através do seu sentimento para com o mundo e para com o pecador. Amém? Então, é um assunto muito bonito, muito lindo, que merece você estudar mais profundamente sobre os moravianos, sobre os morávios e sobre o pietismo. O Pietismo é um livro que tem mais de 300 anos, mas que convém que você estude, leia as 4 partes do Pia Desideria, ou desejos piedosos. Que o desejo piedoso esteja em teu coração e não falte esse desejo na tua vida. E que você seja uma pessoa pia, não impia, mas uma pessoa pia, uma pessoa devotada à palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima.